Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Marisol Bordados Artes. Hoje é o segundo vídeo da série Bordados para Barrados, né? Uma série que eu estou fazendo de barrados para você colocar no pano de copa, pano de prato, toalha de mesa, toalha de lavabo, onde você desejar, tá bom? Esse é o segundo vídeo nessa técnica em ponto reto. Tá? Os demais a gente vai trazer com técnicas diferenciadas, e aí a gente volta no ponto reto, traz mais um diferente, enfim, para que você tenha várias opções de técnica para fazer os seus barrados, ok? O design de hoje é em ponto reto e o ponto principal é o ponto ilhós, mas eu agreguei aqui um ilhós diferenciado, agreguei o ponto inclinado duplo, né, o duplo ponto inclinado, e também o falso crivo aqui, mas é bem tranquilo. Vou deixar na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais para vocês tirar sua dúvida, grupo do Telegram, WhatsApp, e-mail, enfim. E no final do vídeo, até falo isso durante a aula, eu deixo 2 cards. A aula anterior com a técnica, dessa técnica em ponto reto, com o primeiro barrado que a gente fez, que na cor laranja. E eu vou deixar também um outro card com a playlist bainha aberta, que lá você tem mais de 30 vídeos com várias opções de bainha aberta para você colocar no seu barrado, tá? Que é uma aula separada. Também é opcional. Se você não quiser fazer bainha aberta, faça um pontinho reto ou um outro desenho, enfim. No decorrer da série de vídeos para barrados, a gente vai trazer várias opções. Inclusive, a terceira aula de barrados, é uma técnica onde eu misturo ponto livre, bordado livre, pintura, e aí a gente vai trazendo assim várias coisas diferentes para vocês terem várias opções de barrados, ok? Então essa é uma série, vai ficar aqui como uma playlist barrados, para que você tenha então várias opções. Eu faço todos os elementos separadamente, para que você tenha uma noção exata de como fazer e distribuir, e de igual forma a minha escolha, ou vai optar e fazer as suas escolhas pessoais, como você distribuir os elementos no seu barrado, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp e Telegram, que lá eu tô colocando a foto do barrado pronto, para você ter uma interpretação, e também o gráfico, tá? Que eu explico como utilizar durante a aula, ok? Se você quiser também, a gente tem e-mail, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Materiais, eu tô fazendo os barrados todos em etamine, nessa técnica de bordado em ponto reto, tá? É um etamine comum. Usei aqui 3 cores diferentes, da linha clara brilhante da Círculo, essa linha em rolinho. Eu gosto muito dela, ela é muito forte, é brilhosa, é bonita, tá? Tem cores muito bonitas, mas fique à vontade para optar, que esse fio equivale ao fio 8 de qualquer outra marca que você desejar. Agulhas, eu estou usando a 24 e a 26 sem ponta, que é da Tapestre, tá? Ela é própria para esse tipo de bordado. E além dessas linhas, a gente também tem aqui, para fazer o falso crivo, o uso de uma linha de meada, apenas um cabo dobrado na agulha, e eu explico como que a gente faz aí o ponto crivo usando essa linha. Então, espero que vocês gostem da aula de hoje. A forma que vocês têm de ajudar e a retribuir aqui, além de assistir o vídeo, é compartilhar ele. Se você não é inscrito, se inscrever, comentar. E se você quiser alguma técnica que já tenha no canal, que não é somente esta, de forma intermediária e avançada, torne-se membro do canal a partir do nível 2 de assinatura, tá? Seja membro a partir do nível 2 de assinatura e você tem acesso a vídeos exclusivos de várias técnicas aqui do canal, ok? A série Barrados vai continuar. A terceira aula eu pretendo trazer uma opção diferenciada de barrado, onde a gente vai misturar algumas técnicas do bordado livre, pintura, enfim, para deixar você à vontade para você optar e ter vários tipos de barrados para você colocar aí nas suas toalhas, pano de copa, onde você desejar, tá?
Vamos à aula de hoje, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de interagir comigo. Aqui está tudo na descrição do vídeo, as minhas redes sociais e contatos. Então vamos à aula. Vamos lá, um beijo. Bom, antes da gente começar propriamente os pontos, eu quero que você interprete a peça, tá? Isso aqui é uma faixa de etamine e que eu indico você fazer com 20 de altura, para que você consiga fazer aqui os acabamentos, mas também é só uma ideia. Isso aqui é uma bainha aberta que ficaria, por exemplo, no lugar, quando a gente compra pronto, o ponto palito, né, para aplicar, né? Então, essa bainha aberta é uma opção, mas a aula dessas bainhas abertas simples assim já estão aqui no canal já faz tempo, tá? É só procurar a playlist bainha aberta. E aí aqui a gente tem aqui, ó, o chuleado fora também é outra opção, porque eu precisava chulear aqui para cortar minha bainha aberta, tá? Então isso aqui é uma opção. Inclusive nós estamos do lado avesso. Vamos pro lado direito. Fica tão bem acabado que é bem pouquinho aqui a percepção de avesso e direito. Nós temos o ponto inclinado duplo aqui, e aqui no meio eu fiz um ponto crivo, um falso crivo, que também a gente usa aqui dentro, tá vendo? Nós estamos interpretando a peça, tá? Então tá aqui. Aqui nós temos um pontinho folha duplo, que é três galinhos aqui e aqui, 3 pétalas aqui e aqui, e a gente faz aqui a folhinha dupla. Aqui é só o acabamento, porque eu precisava parar com motivo aqui, então eu fiz 4 ilhós, né? 2 aqui e 1/4 de ilhós para fechar aqui. E nessa mesma direção a gente faz um ilhós inteiro, tá? Grande, bonito. Aqui tem 14 por 14, tá? 14 tramas por 14 tramas. E ele fica aqui, olha, bem na direção aqui do meu terno, para poder fechar, tá? O aspecto, né? O design da peça. Então, tudo isso é muito opcional. Você vai usar a sua criatividade para fazer da melhor forma possível. Então, nós vamos ter o ponto ilhós, que é o principal aqui, outro ilhós grande, o ponto inclinado duplo e as folhinhas e o crivo sem corte. São os pontos que nós vamos aprender. Lembrando que as laterais aqui é opcional e também já tem aula separada no canal. Então, se você quiser, vou deixar a foto da peça como opção, mas use a sua criatividade, faça diferente. Se quiser me mostrar nas redes sociais, vai ser um prazer ver, tá bom? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, vamos à aula. Bom, vamos à interpretação do gráfico, e o motivo, ele é pequeno, só que aqui ele tá 2, um em cima, outro embaixo, e metade, aqui só a parte final do design, tá? Aqui na peça, para vocês entenderem, o gráfico, ele é esse motivo e com esse, são 2 motivos iguais, um em cima e outro embaixo. E essa parte final do gráfico aqui é esse finalzinho aqui, tá vendo? Então, para não fazer um gráfico grande e repetitivo, eu só fiz o centro, o fechamento das laterais, o elemento ilhós e o elemento ponto atrás duplo inclinado. Que nós vamos aprender a fazer isso aqui, porém, aqui eu tenho a quantidade, por exemplo, esse ilhós, aqui na minha peça, ele é 14 por 14. Eu também deixei aqui na descrição do gráfico aqui embaixo, que o motivo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilhós, motivo, com 12 ilhós simples, ilhós simples, tá? Mas ele tem aqui um total de 52 tramas na altura e uma largura de 40 tramas, tá? De um final para o outro. Então, assim, se você quiser fazer igual, vou deixar a foto da peça pronta, tá? Vou explicar toda ela, os detalhes, lógico, todos os pontos que eu utilizei, mas é um gráfico que você pode utilizar da maneira que você desejar,
tá? Porque eu coloquei um motivo embaixo e outro em cima. Esse design é da Leila Jacob, mas a gente pode fazer ele deitado, fazer 4, entendeu? Numa forma de flor, pode fazer só nas laterais e não deixar o meio livre para fazer outras coisas, enfim, usar a criatividade, tá? O motivo é simples e conforme o desenho que você quiser, você pode utilizar, tá? Aqui no meu caso é só uma ideia, fica à vontade, tá? Então, nós já sabemos que o motivo tem 12 ilhós simples, temos um ilhós aqui diferenciado, ponto atrás duplo inclinado, e temos aqui alguns pontinhos lá na peça que a gente vai explicar. Vou deixar disponível o gráfico e a foto da peça e do motivo separado nas minhas redes sociais, principalmente no Telegram e no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser por e-mail, também envie, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E respeitando esse desenho, eu vou começar pelo ilhós aqui do meio, porque ele vai me servir tanto do motivo abaixo quanto do motivo acima. Lembrando que essa lateral aqui é o final já do design inteiro da peça, tá? Então, a partir do passo a passo aqui da aula, você vai entender e vai fazer do jeito que você achar melhor. Então, vamos à aula, começando pelo ponto ilhós, né? E a colocação do início desse ilhós aqui no etamine. Lembrando que você pode fazer em qualquer outro tecido. Vamos lá? Bom, pessoal, para começar, nós cortamos uma faixa de etamine, uma altura mais ou menos de 20 centímetros. Vamos dobrar ao meio, na largura. E depois vamos dobrar mais uma vez, ao meio também, na altura. E esse furinho que fica bem na pontinha é o nosso furo central. Vamos centralizar o nosso primeiro ilhós. A gente marca da melhor forma possível, estou usando um agulhão, mas você pode usar o que você desejar. E a partir deste nós vamos fazer 2 motivos. Um para baixo e um para cima, que é a opção. Vamos lá. Bom, pessoal, a partir do furo central, a gente desce 2 tramas abaixo e 2 tramas pelo lado esquerdo ou direito, você que sabe. Deixa um pedacinho atrás para arremate e vamos começar a fazer o nosso ponto ilhós central. São 4 tramas que a gente deve acomodar, né? Chulear com o pontinho reto. E aí, a cada 4 tramas, a gente utiliza 5 pontos, sendo que o último, ele já é o de virada, tá? E quando a gente faz a virada e acomoda o 5º ponto, a gente chuleou 4 tramas e a gente tem 1/4 de ilhós. Agora vamos fazer a outra lateral, mais 5 pontos e 4 tramas. E aí, no final dessa segunda lateral, né, de um quadrado, no 5º ponto, quando a gente acomoda o 5º ponto, ó, 1, 2, 3, 4, esse é o 5º ponto. Aí a gente tem meio ilhós. Quando fizermos as 4 completas, temos um ilhós completo, ok? Bom, pessoal, terminado o primeiro ilhós, nós vamos fazer aqui o acabamento desse ilhós e de igual forma faremos o acabamento em todos os outros ilhoses, tá bom? Inclusive o acabamento já preparando para a passagem de linha para o próximo ilhós que virá, ok? Então, olha, terminado o seu ilhós, no avesso a gente procura, o etamine ele nos possibilita isso aqui, olha, passar por baixo de uma traminha, de 2 fios da trama. E aí a gente consegue prender melhor essa linha, ela não aparece lá do outro lado e fica aqui de uma maneira segura e já a gente pode caminhar com essa mesma linha que a gente está arrematando aqui, na posição que a gente quiser por baixo do ilhós. Pensando no próximo ilhós, né? De acordo com o desenho.
Então, tá aqui. Essa outra perninha aqui, olha, ela é também para acabamento, mas eu vou deixar para depois. É só você caminhar por baixo aqui dos pontos do ilhós já pronto, tá? Aqui no meu caso, eu vou dar preferência para fazer o andar aqui, olha, depois que a gente arremata, a gente vem aqui nessa mesma direção e vamos aqui, sempre aqui na direção desse ilhós de esquina, né, ou de quina, ou de canto, para poder a gente passar para o lado direito e verificarmos qual o próximo ilhós que nós vamos fazer lá no nosso desenho. No caso aqui, como eu já falei, o motivo vai começar daqui para baixo, depois é só repetição, para cima, para os lados, tá? Então é só uma questão de observar o caminho correto. Então a gente já está aqui e o meu gráfico me diz, vamos lá para o gráfico um pouquinho. Vamos tirar isso aqui da frente. O meu gráfico me diz se eu fiz esse central aqui, tá vendo? Então eu posso vir para cá, porque ele já faz parte do meu motivo, meu primeiro motivo. Então ele é na mesma direção, tá vendo? Aqui, ó, em diagonal, tá? É o segundo. Então é esse que nós vamos fazer. Lembrando-se que se você quiser passar todo o gráfico aqui para o tecido e depois só vir bordando, também pode, tá? Mas a gente usa o gráfico dessa forma, tá? Olhando lá e fazendo aqui. Então, como já foi explicado, né? A gente tem que achar o furo central e como é que a gente faz? Duas tramas, ó. Duas tramas, 3 furos. Duas tramas, 3 furos. Pronto, aqui é o centro ou o olho do próximo ilhós. E a partir daqui eu vou fazer então o meu próximo ilhós, tá? Então aqui é só repetição, não tem mistério. Faz o ilhós todo, um ilhós completo. E pra gente não ficar muito tempo assim, eu vou voltar no gráfico e vou explicar para você. Você vai descer para o próximo ilhós depois desse, da mesma forma que você fez aqui. Por trás, arremata esse e posiciona aqui a sua agulha para o próximo. Lembrando-se que você tem que respeitar esse próximo aqui, inclusive, ele é também na lateral aqui, tá? O que vem depois desse, o terceiro, ele também é assim em diagonal, mas depois ele desce, tá? Então você tendo esse cuidado de manter a posição do ilhós corretamente no tecido, vai ficar tudo certinho. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa olha lá, o próximo fica embaixo, em cima, e aí não percebe direitinho, não interpreta direitinho, e aí acaba fazendo o ilhós na posição errada, e o que acontece é que o desenho fica torto, tá bom? Então eu vou fazer esses aqui, vou descer só mais um para vocês não se perderem e a gente já volta. Bom, pessoal, terminei o segundo ilhós e uma dica que eu dou. Aqui, quando eu termino, que vou pro lado avesso para fazer o acabamento e voltar com a agulha, eu já dou um furinho aqui, olha, que eu tenho que vir com a linha por aqui, porque eu tenho que fazer outro ilhós em diagonal aqui, tá? Ó, eu fiz, vamos aqui no gráfico aqui. Olha, eu fiz esse e esse. Agora, ó, em diagonal, eu tenho que fazer esse, que é o terceiro. E aí, embaixo desse, eu faço o quarto, o quinto, tá? Aí é diferente. Esses 3 estão em diagonais. A partir do terceiro, aí eu já faço 2, um embaixo do outro. Tem que prestar atenção para não fazer, posicionar erradamente o ilhós, tá bom? Então, eu vou vir com a linha para cá. Eu já fiz o acabamento aqui, já tô passando a linha por baixo. E já sei que eu tenho que sair aqui nesse furinho, porque eu marquei.
E aqui então eu vou fazer meu terceiro ilhós também em diagonal, tá? E aí embaixo do terceiro eu faço o quarto embaixo, aí já não é mais em diagonal. Então, muito cuidado na hora de interpretar o gráfico, e eu vou fazer todo esse motivo e ele vai se repetir da forma em que eu vou deixar aí a foto da peça como opção, tá bom? Então, para não perder muito tempo, a gente vai fazer toda essa parte e vamos para o próximo elemento do design, tá? Que é o acabamento aqui, ó, das laterais, tá bom? Então, vamos lá. Só resolvi voltar, porque aqui, como o ilhós, ele vai ficar, o quarto ilhós vai ficar abaixo desse terceiro. Aí você pode estar, e você vem fazendo ele em diagonal, você pode ter alguma dúvida onde centralizar o furo, como é que a gente conta. Então, agora a gente não conta mais para fora, né, para a direção que a gente quer, para lá. A gente conta para dentro, porque eu tenho que seguir este furo, porque eu estou fazendo um ilhó debaixo do outro, tá bom? Então, é assim, ó, a gente conta 2 tramas para baixo, o ilhó vai ficar embaixo, 2 tramas para baixo e 2 tramas para o centro. Por quê? Porque o ilhó é centralizado um embaixo do outro, tá? Aí aqui eu começo a fazer o meu ponto. E aí vai coincidir aqui com esse buraquinho, com esse furinho que já tá aqui, o terceiro ilhós, tá bom? Então, é assim que conta, tá? Repetindo, 1, 2 para baixo e 1, 2 para o lado onde está o meu ilhós que eu quero fazer embaixo, ok? Para não ter dúvida. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o quinto ilhós, tá? E aí depois a gente vai virar em diagonal para dentro outra vez. A gente olhar aqui no gráfico, aqui, olha, esse aqui é o último ilhós aqui lá lateral, são 3, né? Descendo, né? Já fez um em diagonal, vamos fazer o outro quarto e o quinto é esse. Vou pegar aqui, o quinto é esse aqui. Aí, quando a gente terminar esse, a gente vira para dentro, não vira para cá. Então, presta atenção nisso, tá? Para fazer o sexto e o sétimo. E esse, aí como é que a gente sabe que tá tudo ok? Os furinhos tem que estar todos na mesma linha central, tá? Esse furo tem que bater com esse com esse. Então, é só ir verificando antes de dar continuidade no trabalho. Por quê? Porque se você errar um fio, deixar de fazer fazer um ponto a menos ou um ponto a mais, além de ficar torto, a contagem final eles não vão fechar o motivo, não vai bater tudo certinho e você vai ter que ver onde você errou e desmanchar tudo, enfim, tá? É só uma precaução. Treine o seu olho para você ir visualizando lá no gráfico e aqui na peça se está tudo batendo certinho, para depois não haver frustração, né, no final do bordado. Acontece? Acontece, principalmente para os iniciantes, mas isso não é motivo de deixar para lá. A gente tem que insistir, por isso que eu bato na tecla que o treino do olho é muito importante para a gente olhar no gráfico e fazer na peça. Tá? E não se perder. E verificar o bordado, passo a passo do bordado, faz parte de qualquer técnica, de qualquer bordado. A gente não sai fazendo e depois confere, a gente vai conferindo e fazendo, tá bom? É isso. Quando eu voltar agora, realmente para as laterais aqui, tá? Bom, pessoal, a gente terminou aqui. Então, desse ilhós para baixo é o motivo, desse para cima é o mesmo. A gente faz o segundo e, como eu já falei, você pode fazer, distribuir isso da maneira que você quiser. Esses motivos, eles são design da Leila Jacob. E ela fez ele assim, duplo, né? Um em cima e outro embaixo, por toda a extensão do barrado, tá? Até o finalzinho. Eu modifiquei só alguns detalhes porque eu queria pôr outros elementos no barrado. Tá? Então, para fechar aqui o aspecto, né, do motivo, para dar uma sensação e uma possibilidade de fechar o desenho, eu fiz essa partezinha aqui.
Então, são 2 aqui e 2 aqui. Você pode fazer 3 para ficar parecido aqui, você que decide. E a gente faz 1/4 de ilhós, que é o que a gente vai fazer agora, para fechar. Essa parte é essa daqui do gráfico. Tá vendo? Esses dois e aqui 1/4, tá? Então, esse 1/4 de ilhós, a única diferença dele é que, tá vendo aqui o furinho central? Ele fica para fora, né? E os pontos ficam para dentro, para poder dar esse fechamento mesmo, tá? Esse aspecto de fechamento. Então, eu vou fazer aqui como é que a gente faz. Duas tramas, e aí eu fico bem centralizado no meio, né? 1, 2, tá? Pra gente. Aí aqui seria o nosso centro do ilhós. Então aqui é tranquilo, é só fazer os pontos aqui. Acomodo primeiro, né? Eu saí aqui bem na quininha e a gente faz os 5 pontinhos abraçando as 4 tramas, tá? E aí a gente fecha, isso é feito dos 2 lados, depois que a gente repetiu os motivos na quantidade que a gente desejou. Eu repeti os motivos duplos 5 vezes. Centralizei igual esse que a gente está fazendo, e repetia de um lado de outro, mais 2 em cada lado. E aí, depois eu fiz essa parte aqui, para fechar de um lado e de outro, tá? Bom, agora, o acabamento é o mesmo. Agora, a gente vai aproveitar que a gente está aqui nessa lateral e vamos fazer aqui o ilhós, tá? O ilhós grande de 14 pontos, para poder a gente fazer mais um elemento e depois a gente vir só com ponto inclinado e as folhas. Então, eu vou fazer o acabamento aqui e já volto. Bom, pessoal, agora a gente já fechou aqui a lateral. E a gente vai fazer o ilhós grandes. Eu falei 14 pontos, mas é que a altura do ilhós é 7, tá? Não é 14. Então, como é que a gente vai distribuir esse ilhós nas laterais, tanto de um lado quanto de outro? A gente, a partir desse olho do ilhós aqui, o central, a gente vai contar 3 tramas. 1, 2, 3. Ou contando com ilhós, 1, 2, 3, 4 furinhos. Aí a gente traz a linha aqui. E a gente, como ele é um ilhós grande, com muitas voltas, né, com muita passagem de pontos, né, de ponto reto, nós vamos tentar fazer ele primeiro em cruz, vamos fazer primeiro em cruz, depois a gente faz em X, né, um X assim, 2 X's mais fechados e por último um X largo, quadrado, mas é para poder facilitar, tá bom? Mas porque é difícil no vídeo a gente explicar direitinho, né, a quantidade de tramas sem se perder. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tramas ou 8 furinhos, contando da onde a linha está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furinhos. Tá? Então, o que a gente faz? A gente tá aqui, a gente entra aqui no 8º furo, depois de 7 tramas, e faz a mesma coisa para cima. Vamos fazer primeiro uma cruz.
Vamos ver se foca. Aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tramas, contando com o olhinho, furinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furos. Vamos fazer isso para cima e para baixo, tá? A gente retorna no mesmo lugar. Vamos pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando furos. Onde a linha está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furos. Que aí nós acomodamos em forma de cruz 4 pontos. Com 7 tramas ou 8 furos de espaço, né? Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode marcar para ficar mais fácil, não precisar contar. Primeiro conta e depois... Agora, nós vamos fazer uma espécie de X, né? Entre esse ponto e outro, tá? E aí, como é que a gente faz para contar? Eu tenho que voltar ao centro, mas eu já quero sair lá aonde eu tenho que ir. Então, aqui é o furo, eu vou contar 2 tramas para o lado, a partir de onde eu já tô. Uma trama, 2 tramas. E aí, onde eu já tô, eu desço. Essa eu conto a primeira e essa a segunda. Então, eu tenho que pôr o meu fio aqui. Então, são 2 tramas para o lado e 2 tramas para baixo. Tanto de um lado quanto de outro. Furos, 1, 2, 3. E contando com este mesmo, 1, 2, 3. Tá? O terceiro para um lado e o terceiro para baixo. Então, é aqui que a gente vem. Então, a gente vai... Introduz a agulha aqui no furo central. E já sai aonde a gente contou. E vamos fazer isso... E volta sempre no centro. Vamos fazer isso também do outro lado. 1, 2, 1, 2. Aqui. Certo? Você pode ver que tá na mesma direção aqui, ó. E vamos fazer isso, para não ficar muito longo, vamos fazer isso em todos os lados. Eu vou virando e vou fazendo, contando assim, tá? E aí a gente já volta para fazer a última parte. Bom, gente, ó, acomodar o último ponto, volta ao centro dessa parte, né? Agora, vou vir aqui para trás para não fazer muita confusão, minha mão não ficar na frente. Então, agora nós vamos fazer a última parte do ilhós, que é passagem de fios como num X bem quadrado, assim e assim. Se você reparar, ó, esses pontos aqui, olha, formam um quadrado. Mas para não ter dúvida e não colocar a linha no lugar errado, eu vou ter que sair aqui, olha. Como é que eu faço? Na pontinha no furinho desse ponto aqui, que a gente acabou de fazer essa parte, a gente conta furos, ó. 1, 2, 3, 4. Quarto furo. Se a gente for contar tramas, 1, 2, 3 tramas. Então, eu vou fazer isso aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, eu vou vir por aqui primeiro, que é onde eu tô mostrando. Repetindo, furinhos. 1, 2, 3. No quarto furo. Ó, volta ao centro. Vou virar a peça para ficar mais fácil.
volta ao centro e faço a mesma coisa do lado oposto aqui à minha agulha. Vamos ver. Ó. 1, 2, 3, quarto furinho. Volta ao centro. Vira a peça. E aí, você fazendo confortavelmente, uma posição confortável, né? Você vire mesmo, tá? O seu ilhós para ele não ficar com a linha embolada. 1, 2, 3, 4. Se possível no sentido horário, porque isso vai colocando os pontos certinhos e aqui o centro fica mais bonitinho, tá? Fica bem. Vou fazer o último agora. Eu tô olhando pelo monitor e fica um pouquinho mais difícil, né? 1, 2, 3, 4. Pronto. Ó, aí tá pronto o nosso ilhós grande. É um ilhós de 7 tramas, né? E 3, 6, 9, 12. 13, 14, 15, 16. 16 pontos, né? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 pontos, tá? Então, eu fiz esse ilhós aqui no finalzinho das duas extremidades do meu desenho, tá bom? Agora, nós vamos colocar o ponto inclinado, ponto atrás duplo inclinado, para poder a gente fechar a parte de elementos. Depois, nós vamos para as folhinhas. E o ponto aqui dentro do motivo, a gente faz o falso crivo que eu expliquei no último vídeo. Vou dar só uma passadinha rápida com vocês, tá bom? Então, vamos fazer esse ilhós. Fica bem bonitinho, né? Se quiser usar uma linha mais grossinha, ele fica bem bonito. Parece uma estrela, né? E aí a gente faz dos dois lados, tá? Já volto. Bom, pessoal, agora nós vamos ao ponto inclinado, ponto atrás inclinado, no caso aqui, duplo, tá? Então, vamos explicar aqui a diferença, ó. Aqui na literatura, ele faz parte dos pontos adicionais. E aqui a gente encontra ele simples. Deixa eu ver aqui onde tá. Trazer aqui para vocês verem. Ponto atrás duplo, tá vendo? Ele segue, ele é duplo porque são dois pontos paralelos um ao outro de forma inclinada. Então eu posso subir e descer, enfim, posso fazer da maneira que eu quiser, mas assim inclinado, tá? É o jeito que a gente vai mostrar para você. Então a gente faz essa primeira carreira e ele se torna duplo, né? Duplo, na verdade, o nome correto de se falar, porque ele já é duplo ali, né, na carreira única, é duplo, ponto atrás, duplo, porque ele é duplo, e aí quando você faz duas carreiras, olha, eles se encontram aqui na carreira do meio, e aí fica duplo de verdade, né? É quase quádruplo, digamos assim. Mas é porque você faz de uma vez só. Você faz dois, fazendo outra carreira, ficam 4, tá? Então, ele é chamado duplo, ponto atrás duplo. E aí, a gente precisa ler e tem algumas explicações importantes. Como, por exemplo, a gente faz a primeira carreira de ponto atrás, ó. Primeiro, uma fileira de ponto atrás duplo e depois outra à direita da primeira. É uma regrinha, ó. Você faz essa e depois você faz a segunda. Aí você tem esse resultado. Então a regra é: eu faço uma e à direita da que eu fiz, eu faço a outra. Então é uma regrinha que a gente precisa respeitar para que tudo dê certo, tá bom? Então tá aqui e eu vou deixar
no final do vídeo alguns cards para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui no gráfico eu só coloquei que ele fica assim, inclinado, e aqui tem algumas setinhas que mostram onde que a gente pode começar, uma opção. Mas eu depois vou verificar aqui se eu coloquei certinho. Se eu não coloquei, eu faço outra vez aqui a indicação de onde você começar, mas eu vou explicar aqui na peça, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos lá posicionar o nosso ponto inclinado. Vamos aqui na peça. Eu tô aqui do meu lado direito da peça porque eu sou destra, então eu prefiro trabalhar desse lado, tá? Depois eu giro a peça, ninguém ficou tonto aí, e trabalho o outro lado, tá bom? Tanto faz, mas eu prefiro trabalhar assim, tá? Da esquerda para a direita. E aí, como é que a gente posiciona a primeira fileira? Subindo de forma inclinada. Eu vou colocar essa fileira aqui primeiro, tá? Depois a gente faz a segunda fileira e depois a gente faz mais outra aqui. Mas isso é opcional, tá? Como você vai distribuir o seu ponto inclinado, você vai seguir o mesmo design do meu, isso é de sua escolha, tá? Eu vou ensinar a fazer primeiro o ponto. Então vamos lá. Aqui, olha, é aquilo que a gente está fazendo. Então eu vou botar mais de perto para mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso ponto 1/4 de ilhóis, que fecha o nosso designer. Aí a gente vem aqui, olha, bem na mesma linha, mesma direção desses furinhos. Você vê que eu já até marquei. E também aqui embaixo tem que estar na mesma direção do último ilhós, tá? Do designer. Na mesma direção. Então aqui a gente começa o nosso ponto inclinado. De trás para frente eu trago a linha. Não tem regra para a largura do meu ponto. Eu vou usar 3 furinhos ou 2 tramas. Mas se você quiser usar maior para ele ficar mais espaçado também, tudo bem. É que a gente que usa aqui o etamine, a gente acha que com 3 furinhos ele fica bonitinho, fica melhor, tá? Mas, por exemplo, lá no livro eles estão usando 4 tramas, ou 5, se eu não me engano, tá? Então vamos lá. Eu de trás para frente eu trouxe aqui no furinho que eu marquei, e agora a seguinte contagem precisa ser observada. A partir de onde eu vou subir, né? Que eu tô subindo. Então eu vou contar 1, 2, 3. No terceiro eu viro para minha direita. 1, 2, 3, contando com o terceiro, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí aqui eu vou colocar a minha agulha de ponta para baixo, também no terceiro furo, que coincide na mesma direção da onde eu trouxe a linha, ó. 1, 2, 3. Então são 3 subindo, 3 à direita e 3 descendo. E aí a minha agulha ela vai sempre ficar, quando eu estiver acomodando este ponto da minha esquerda, a minha agulha vai sempre ficar de ponta para baixo. Quando eu for acomodar o ponto da direita, a minha agulha fica na horizontal, de ponta pro lado da direita para a esquerda, mas a gente vai fazer isso agora, ó. Primeiro ponto colocado. Agora vamos ao segundo ponto. Esquece onde você tá e olha para onde você precisa ir. Tá vendo aqui onde eu acomodei o ponto? 1, 2, 3 pro meu lado direito, é onde eu vou introduzir a minha agulha e vou sair nele mesmo, no mesmo local que eu já coloquei o ponto, tá? 3 a minha direita, e a agulha fica na horizontal da direita para a esquerda, no mesmo buraquinho do primeiro ponto que eu já coloquei. Então a gente olha sempre para o ponto que já foi colocado. Pronto, ó, eu acabei de colocar esse ponto, é o segundo ponto. Eu vou olhar para ele, 1, 2, 3, subindo, porque eu estou subindo. Então de 3 em 3 eu vou acomodando. A dica que eu dou é olhar para o ponto que você acabou de colocar. Esquece aonde a sua linha está. 1, 2, 3. Lembrando da posição da agulha, né? Ó. Você vai acomodando os pontos, só olhando. Esquece essa linha lá. Olha aqui, ó, no segundo que você já acomodou.
No caso aqui já é o quarto, né? 1, 2, 3. Só isso. E ele vai subindo de maneira dupla. Então, vamos fazer essa carreira até lá onde? Até no meio da minha peça. Minha peça já foi previamente centralizada desde o primeiro ilhós. Aí a gente veio centralizando, fizemos um quarto de ilhós, fizemos o ilhós grande. Então a metade da minha peça é aqui. Então quando chegar essa carreira de pontos, chegar aqui, eu volto para a gente poder aprender virar e fazer a carreira descendo de forma inclinada para o lado oposto da onde a gente tá bom? Então eu vou fazendo aqui e já volto. Pronto, pessoal, cheguei aqui na parte do meio da peça, né? Que a gente centralizou. E aí agora a gente vai fazer aqui o último ponto, que é o primeiro ponto que a gente coloca, né? É o primeiro ponto da carreira. Então ele é o último ponto dessa lateral, porque vai coincidir certinho aqui, olha, com o meu meio da peça. Então eu vou colocar ele. Lembrando-se que agora preste bem atenção, porque agora é a voltinha, que não tem nada de difícil, é só mesmo uma questão de atenção. Olha, coloquei o último ponto que chegou no meu meio, tá? No meio da minha peça, ele é importante. Esse aqui já não mexe mais. Agora nós vamos trabalhar com o ponto da direita, que é ele que faz a volta. Então preste atenção. A gente vai, de novo, ó, a gente vai contar da mesma forma 3 furinhos. Vou colocar minha agulha aqui no terceiro, só que ao invés de sair aqui, onde já tem meu pontinho, que eu venho fazendo isso desde lá de baixo, eu não faço isso. Eu inclino a minha agulha e coloco no terceiro furinho em direção onde eu quero ir. Olha, eu colocaria aqui, mas não posso. Então eu vou contar a partir dele, 1, 2, 3, e coloco a minha agulha para lá, porque eu tenho que dar a volta. Então é isso que eu vou fazer. Aí eu acomodo esse ponto, que é o último ponto da carreira que vem subindo, e agora eu vou fechar a minha voltinha. Aí sim, agora eu venho aqui no do meio, que é onde eu iria se eu fosse continuar. Como eu dei a volta, eu fui para lá, mas agora eu posso voltar para ele. Ó. E aí eu fecho esse ponto. Pronto, deu a voltinha, ok? Agora nós vamos trabalhar virando a peça e vamos trabalhar com ele agora indo em direção descendo. No caso do meu design, tá descendo aqui, né, pro lado oposto. Então o que eu faço? Não mudou nada, eu preciso acomodar esse ponto. Então eu preciso olhar aqui, olha, 1, 2, 3. Opa, não focou, nada mudou. Vou colocar aqui. Oxe. Eu tô usando a agulha 26 porque o meu etamine ele é bem pequenininho e o meu fio é o fio 8. Pronto, coloquei o de lá e nada mudou. Olha, vou olhar para onde já fiz, né? Ó, tudo igual a outra carreira, só que agora a gente só posicionou o tecido, né? Viramos ele. E aí a carreira vai descendo, tá? Eu prefiro fazer assim. Caso você assimilou o ponto direitinho, é o que eu sempre falo, depois que assimilou o ponto, aprendeu a fazer, faz a de cabeça para baixo, de um lado para o outro, em qualquer direção você faz, porque você já aprendeu, tá? Então, quando eu tô fazendo com o meu tecido em pé,
que às vezes eu tô subindo daqui, aí chega aqui, eu quero só descer, eu faço tudo isso apontando a agulha para baixo e venho descendo com a agulha de ponta para baixo, tá? Se eu estiver fazendo um triângulo assim, ó, primeira parte de um grande triângulo, tá? Então, tudo depende da posição que você queira trabalhar. Às vezes você vai encontrar uma explicação, assim, agora a agulha fica de ponta para cima, agora eu já dei essa explicação, inclusive, num vídeo aqui no canal, só que aqui eu acho mais fácil você assimilar assim, e depois a gente vem com a segunda carreira, né? Então a gente precisa ter noção certinho da direção do nosso desenho, né? Aonde nós estamos no nosso desenho, tá? Mas o ponto é isso. Não tem dificuldade, né? Então eu vou fazer até onde? Até aqui, nessa mesma direção, igual a gente marcou aqui, essa mesma direção do lado de cá. E já volto, tá? Pronto, pessoal, terminei essa carreira, mas a gente traz a opção dupla, então tem que fazer mais uma carreira, é o que nós vamos fazer agora. Eu vou explicar como é que a gente posiciona aqui o fio para fazer a outra carreira, tá? Agora, antes da gente fazer isso, a gente tem que dar acabamento nesse fio que a gente terminou de fazer aqui, olha, fica assim um lado avesso. Como eu sei que você vai me perguntar, eu usei mais ou menos uns 50 centímetros para fazer essa carreira, mais ou menos, tá? E aí a gente usa aqui essa mesma escadinha voltando e passando por assim, ó, por dentro dos fios. E se possível, sabe aquela traminha que eu falo do etamine? Pois é, pega aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu peguei um pouquinho dela, tá? Passando por debaixo do fio, tá vendo? Eu passei aqui por baixo, aí tô passando por debaixo desse ponto, por debaixo da trama e do outro ponto da escadinha. Faço isso 2 vezes, 3, só para poder a gente prender o fio e não ficar um avesso bagunçado, tá? Fica um avesso organizado. Na trama da tamina, umas 2 vezes já tá bom, também não precisa... E com muito cuidado para não aparecer do outro lado. Porque às vezes a gente erra a mão e a linha não pode aparecer do outro lado, tá? Mas é um acabamento, olha, bem feitinho, bonitinho, tá? Faz isso umas 3 vezes ou 4. Ui, perdão. Barrei aqui na câmera. E aí a gente corta bem rente. E tá pronto o nosso acabamento, tá vendo? Fica bem bonitinho, né? Agora vamos fazer, isso a gente faz dos 2 lados, inclusive antes de começar a segunda carreira, porque senão os fios se encontram e fica meio bagunçado e se pode embolar e trazer prejuízo pro seu bordado, tá? Então eu vou fazer esse acabamento aqui também, de igual forma, e a gente volta fazendo a segunda carreira. Bom, o sol chegou aqui, também vou fechar ali a janela. Pronto, vamos começar então a segunda carreira de ponta atrás duplo, e aí ele vai ficar duplo, né? Então é o seguinte, eu coloquei um fio rosa aqui para você não se perder aqui onde a agulha entra e sai com o fio, tá? Só para vocês entenderem. Mas nada impede, né, de fazer, fica bonito também. Lembra da regra que eu falei lá do livro, da literatura? É sempre à direita. A próxima carreira, ela tem que ser à direita. E ela continua sendo feita de forma dupla, tá bom? Então eu vou trazer a linha com a agulha no mesmo furinho. Qual furinho? Qual fio? Preste atenção, não é no primeiro, é no segundo, tá? É esse que está à direita, não é esse que está para a esquerda, tá? No segundo ponto da fileira, a gente traz o fio. E aí é tudo igual. Eu vou olhar para onde eu tenho que ir. Eu tenho que acomodar esse ponto aqui bem ao lado desse. Eu vou usar os mesmos furos. Então, ó, eu vou contar como se eu estivesse contando aqui dentro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui eu vou colocar a minha linha, tá vendo? Olha. Vou contar de novo, olha.
Eu não tô aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí coincide com o mesmo furinho, tá? Então é aqui que a gente vai pôr o primeiro ponto. Viu? O segundo ponto, o primeiro ponto não tá aqui? 1, 2, 3. Lembra? Opa, tá ruim de focar, né? Botei o segundo ponto, tá? Terceiro ponto. 1, 2, 3. Só que vai coincidir com os furinhos que já estão aqui do ponto que a gente já fez. A única coisa que a gente deve, eu estou usando uma agulha fina também por causa disso. Uma dica é para que esses pontos fiquem um ao lado do outro, não fique assim, ó, é a gente vir com a agulha. Vou ignorar esse e vou fazer o próximo, ó. A gente vai entrar, aqui tá tranquilo porque esse ponto que a gente vai acomodar é o de fora. Ok, agora vamos lá acomodar aquele lá. A gente afasta, eu pelo menos afasto, entro no buraquinho, tentando pegar, sem pegar o ponto que tá lá. Só mesmo o buraco, sabe? Sem encostar nele, sem pegar nada dele, tá vendo? Aí sim eu vou fechar o ponto e ele vai ficar na lateral, tá vendo? Olha. Viu? Você tá vendo quando você não afasta o que acontece? Então isso é uma dica, tá? Eu afasto com o meu dedo. Esse aqui não precisa porque a gente tá fazendo de fora. Afasto com o meu dedo, tento colocar aqui a agulha usando só mesmo o furinho, porque é o mesmo furo, né? Então a gente tem que arrumar 2 fios no mesmo furo. Então a gente tem que tomar um pouquinho esse capricho, tá bom? E aí ele vai ficando aqui, ó, duplo. Vou fazer até lá em cima, vou virar, vou descer tudo da mesma forma, tá? Nada mudou. E aí ele fica 2 carreiras, é o chamado duplo, ponto atrás duplo. Bom, agora vamos aqui pro design, porque isso aqui também é opcional. Eu fiz isso que eu acabei de fazer uma vez, aí eu dei um espaço aqui, esse espaço é totalmente opcional, tá? Eu pulei 1, 2, 3, peraí. Eu pulei tramas, tá? Eu conto tramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pulei 12 tramas ou 13 furos para poder iniciar a minha segunda carreira aqui, tá? Sempre olha pro design. Da esquerda para a direita. Eu tô fechando a minha peça. Gente, então a explicação desse ponto inclinado é para esse ponto. A maneira de fazer o ponto é exatamente essa, em qualquer situação. Mas como você vai manusear e distribuir o ponto, né, nessa peça é na forma que eu optei em fazer, mas isso é escolha sua, tá bom? Então é isso. Agora vamos para o ponto folha, que é essa folhinha dupla aqui, bem simplesinho. E o falso crivo que a gente faz aqui, e aqui eu também fiz o falso crivo, só que eu fiz ele do lado avesso, tá vendo aqui, olha, fica assim do lado avesso, inclusive o ponto inclinado, né? Eu fiz ele do lado avesso, porque eu queria que aparecesse aqui os meus X, tá vendo? Porque vai formando um X. E eu usei uma linha bem clarinha que dialoga com a cor que eu tô usando. Então, mas isso tudo é muito opcional, tá bom? Então, folhinha e crivo. E tá pronto todos os elementos da nossa bainha aberta. Aqui é uma carreira de ponto reto, né? Que eu chuleei. Mas a gente já volta pra gente fechar os elementos, tá?
Qualquer dúvida, vá aí no centro de comentários e pergunte para que a gente possa te ajudar da melhor forma possível. E eu vou logo lembrando, eu tenho aqui o Telegram e o WhatsApp, que está na descrição aqui embaixo do vídeo, e o e-mail da Marisol Bordados Artes, para você tirar suas dúvidas comigo. Nos grupos fica melhor, tá bom? Então vamos lá ao restante da aula.
Bom, pessoal, o falso crivo é feito com linha de meada, tá? E eu peguei a colorida para que vocês vejam eu fazendo o ponto. Esse ponto já foi ensinado aqui na aula anterior. Vou deixar aqui no final do vídeo o card da aula anterior, tá? Eu tô usando essa cor aqui, mas é por causa da minha cor aqui de opção e também para vocês verem, tá? É uma linha TMC, mas pode ser a Anco, a Moliné, Max, qualquer uma. Aí você tira, ela vem com 6 cabos, né? O fio vem com 6 cabinhos, você tira um, dobra na agulha. Vou usar a agulha 26, tem que ser a agulha 26 mais fininha, tá? E fica aqui uma argolinha na pontinha, tá vendo? Por quê, gente? Porque, na verdade, o falso crivo é para fazer na cor do tecido. A gente sempre quebra as regras, né? Eu quebrei a regra aqui, olha. Eu fiz o falso crivo aqui do lado avesso com linha colorida. Mas aqui dentro do meu design eu respeitei a regra. Eu fiz o crivo, o falso crivo com a linha branca na cor do meu tecido, tá bom? Então, usem a criatividade, ok? Então, vamos lá. A gente trabalha com 3 furinhos também. Usa esses mesmos que já estão aqui, o olhós. Com a agulha de ponta para cima, eu vou trazer o meu fio só para posicionar e prender. Ó, na argolinha eu entro. O falso crivo é um ponto cruz do lado direito, né? O ponto cruz ele é feito lá do lado avesso, por isso que lá eu quebrei a regra. Eu trouxe ele, eu fiz do lado avesso para o ponto cruz ficar para mim do lado direito. Mas o falso crivo é feito assim. Então, da esquerda para a direita, eu abracei 3 furinhos ou 2 tramas. E nesse mesmo furinho que eu prendi aqui na argolinha, esse mesmo furinho, eu entro com a agulha e saio no terceiro furinho à minha direita, tá? 3 furinhos da onde eu estou, ó. Eu estou aqui. Eu estou neste furinho, 1, 2, 3, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar 1 furinho, 2 furinhos, 3 furinhos. 1 furinho, 2 furinhos, 3 furinhos descendo ou subindo, tá bom? Então, em diagonal eu levo o fio. Aí, nessa mesma direção da onde está o meu fio, no terceiro furinho abaixo, eu viro, eu entro e também já posiciono a agulha o terceiro furinho que vai coincidir com o ponto do ilhós. Deixa eu só me posicionar aqui. Que aí eu acomodo esse ponto, eles vão ficando pontinhos retos, ó. Acomodei esse. Agora esse eu tenho que fechar esse ponto aqui embaixo. No terceiro furinho abaixo da onde eu estou, né? Só que eu vou sair no furinho curto aqui em cima, no mesmo onde eu estava, tá vendo, ó? Mesmo lugar. Deu pra ver aí? Deu, né? Acomodou. Agora eu vou fazer a parte, essa é a primeira carreira, agora eu vou fazer a carreira de cima. Como meu fio tá embaixo, agora com a agulha no terceiro furinho acima, eu coloco a agulha de ponta para baixo e trago ela aqui para baixo. Vai coincidir com o mesmo furinho onde está o ponto de baixo, na carreira de baixo. E assim eu vou fazendo por todo o meu espaço de desenho, inclusive pegando os furinhos bem próximo ao meu ilhós, tá? Aqui, olha, eu vou para trás, porque eu tenho que subir para essa carreira aqui de cima, eu vou para trás, vou caminhar por dentro do meu ilhós, em direção ao furinho, lá da ponta, para eu começar aqui de novo, né?
da esquerda para a direita, agora aqui em cima. Então, do jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer essa carreira a de cima, indo e vindo até lá, tá bom? E aí a gente volta para fechar as carreiras. Então, eu já volto, vou fazer todas essas carreiras, eu vou fazer essa carreira aqui, aí volto fazendo a outra, do jeito que eu fiz aqui, até aqui. E já volto pra gente fechar o crivo. Bom, pessoal, terminei aqui. Recapitulando, comecei aqui, vim primeira carreira, segunda, terceira. Lembrando-se que a posição da agulha aqui na primeira carreira, na parte de baixo, põe a agulha de ponta para cima, saindo aqui no outro furinho, essa carreira com a agulha de ponta para cima. A segunda carreira a gente põe a agulha de ponta para baixo. Por que isso? Porque o avesso fica todo mundo para o mesmo caminho, tá vendo? Mesma direção, tá? Fica assim. Outra coisa é para fazer, a regra diz para fazer da cor do tecido, tá? Porque aqui o importante não são os pontos aparecerem, e sim alargar os furinhos que a gente está utilizando para dar aquela sensação de fio crivado, né? Que fica aqueles furinhos maiores. Então, por isso que a gente faz na cor do tecido. Estou fazendo nessa cor para que vocês vejam como fazer o ponto. Bom, comecei aqui, tá todo mundo em pé. Agora eu tenho que virar minha peça. E os pontos que estavam todo mundo na vertical, né? Vertical, agora eles ficam na horizontal. E de novo eu vou trabalhar da esquerda para a direita, pegando da mesma forma. O furinho aqui de baixo, com o terceiro furinho aqui de cima, agulha de ponta para cima, agora argolinha na ponta do fio, entro por dentro da argolinha para prender o fio. Eu tô usando o fio de meada dobrado na agulha, como eu falei, 1,20 o fio total e eu dobrei na agulha, tá? 1,20 dá para fazer esta área toda aqui sem precisar parar no meio, renovar fio, que não é bom. Isso se o seu design, se a sua área for igual a minha, tá bom? Então vamos lá. 3 aqui de novo, de baixo, com a agulha de ponta para cima, em diagonal por trás, eu vou começar a fazer os pontinhos dessa primeira carreira. A única coisa que a gente vai fazer de diferente é dar um puxãozinho, sabe? Nada que vai esgarçar o seu desenho, pelo amor de Deus. Ó. Tá? Vai dando assim um puxãozinho. Aqui você talvez não veja direito, porque o fio tá colorido e tá atrapalhando aqui o visual do buraquinho, tá vendo? Ó, do furinho, mas ele tá sendo alargado para dar o efeito que a gente quer, tá bom? Então, tudo igual nessa primeira carreira. Muito cuidado pro desenho não entortar. É uma puxadinha, não é um puxadão. É gostoso de fazer. E olha, dei uma puxada muito grande. E você fazendo com o fio na cor do tecido ou bem clarinho, tá? Mais clarinho do que... Agora na segunda carreira, agulha de ponta para baixo. Tá vendo que eu sempre dou uma puxadinha, né? Para esse buraquinho ele alargar um pouco, tá? E aí o aspecto, gente, que é o que a gente quer, fica de
tecido crivado, tá bom? Muda mesmo, fica bem bonitinho. Bom, isso aqui é tudo igual, vocês já fizeram lá. E aí a gente vai fazendo isso aqui. Primeira carreira, segunda, terceira, quarta, tá, até terminar. Quando terminar, o aspecto, se você estiver usando principalmente o fio da mesma cor do tecido, que foi aqui, ó, fica assim. Você vê a diferença? Aqui não tá crivado e aqui está. Tá vendo? Aqui não está e aqui está. Se for usar um fio bem clarinho para dialogar com o fio do bordado, fica assim. Os furinhos aparecem também, mas é bem menor do que aqui, né? Aqui o furo aparece mais. Aqui aparece a cor, né? Você tá tentando colocar, e os furinhos também, mas em menor proporção. E no meu caso aqui, eu quis que aparecesse esses xizinhos que ficam aqui atrás. Eu quis que aparecesse lá, tá vendo? Vai ficando o X, né? O ponto cruz, o xizinho, tá? Então, eu quis que aparecesse na parte da frente do meu desenho. Mas se você fizer crivando normalmente, vai ficar assim, ó. Tá vendo? O furinho aparece. Fica um aspecto bem bonito, né? Parece uma coisa assim, um bordado bem difícil de fazer, mas é bem tranquilo, né? Então é isso. Agora sim, nós terminamos todos os pontos e elementos do nosso barrado em ponto reto, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar no final do vídeo 2 cards ou um duplo, não sei, vou ver aqui no final do vídeo, tá? Um card com a playlist Bainha Aberta e o outro card com o último vídeo sobre barrado, que foi o primeiro barrado na cor laranja que a gente fez. Se você não viu ainda, lá tá um vídeo mais longo, bem explicadinho. Então, vou deixar no final do vídeo, tá? Um beijo, e no próximo vídeo eu vou fazer uma mistura de técnica, principalmente com pintura, bordado livre. Tenho certeza que você vai gostar. Te aguardo então no próximo vídeo. Beijo, tchau!